Fala galera, dizem os entendidos de YouTube que a gente não deve contar coisas pessoais nos nossos vídeos porque as pessoas estão pouco se importando com aquilo que acontece com o criador do vídeo aqui. Dizem isso, mas essa história relacionada ao título do vídeo, na favela elas procriam como ratos, foi uma história que eu ouvi, foi uma frase que eu ouvi e eu fiquei sem reação. E eu quero te contar o porquê dessa minha falta de reação e porque eu estou transformando isso num vídeo. Você vai entender o contexto, fica comigo e a gente vai caminhar sobre este assunto um pouquinho. Eu sou o Marcos Vinícius, esse é o canal Espiritualidade Urgente e diante de uma frase como essa, é urgente que a gente desenvolva a espiritualidade novamente, que a gente intensifique a busca por espiritualidade. Não a espiritualidade que está aí no mundo gospel, né? Uma espiritualidade baseada em falso moralismo, em legalismo religioso, ausente da graça de Deus e principalmente uma espiritualidade que abdica da pessoa de Jesus para criar mitos religiosos que são transformados praticamente em objetos de seita. Então por isso que esse canal existe, para trazer uma mensagem um pouco mais livre, um pouco mais dentro daquilo que está nas páginas do Evangelho. Mas não é sobre isso que eu quero falar hoje, isso é só uma forma de te dizer o porquê do canal e aproveitar para te convidar. Se inscreve no canal, dá aquele joinha, faz um comentário. Se você puder fazer isso logo no início do vídeo, eu te agradeço, porque assim o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante e distribui para mais pessoas. Se você gosta do nosso conteúdo, então dá essa força, comenta logo no início, porque assim você não esquece de comentar, de dar o joinha e você força o algoritmo a trabalhar a favor daquele conteúdo que a gente está distribuindo para você. Quero te pedir desculpas pelo cenário meio bagunçado, é porque devido a todo acontecimento hoje, que eu estou gravando dia 23/10, data do acontecimento aí dos bandidos que queimaram ônibus, dezenas de ônibus, no maior ataque já ocorrido ao transporte público no Rio, e aí a gente corre, trabalho, segunda-feira normalmente eu chego, arrumo o cenário para poder fazer aí a gravação, hoje não deu e você vai entender por quê. Então, falando de coisas pessoais, o que acontece, gente? Eu, em início de setembro, eu estava trabalhando, empregado, e eu fui desligado da empresa onde eu estava trabalhando. E por isso eu, na tentativa aí de não deixar as coisas enrolarem muito e não gastar, né, indevidamente o dinheiro da indenização, eu peguei um carro para trabalhar de Uber. Pois bem, eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, eu gosto de interagir, eu gosto de dar uma oportunidade de conhecer as pessoas que entram e saem do carro, até para não tornar um trabalho muito chato. Porém, você que é usuário de Uber sabe que a plataforma tem algumas regras bem rígidas de comportamento para os motoristas, mais para os motoristas do que para o usuário, o passageiro. Então, determinadas situações a gente tem que ficar na nossa. E entrou um casal no carro outro dia, era um dia de manhã, eu não me lembro exatamente, foi na semana passada isso, eu não me lembro exatamente qual foi o dia, entrou um casal e eles começaram a conversar. Eles não puxaram assunto comigo, me ignoraram completamente e nada demais isso, não tem problema nenhum com isso. E eles começaram a conversar entre eles sobre o trabalho deles. Deu para entender que eles não eram um casal no sentido lato da palavra, não tinham um relacionamento amoroso, marital, nada disso, eles apenas eram colegas de trabalho, trabalhavam provavelmente em banco. Deu para entender isso também. Eles começaram a falar do trabalho deles, das exigências, etc. Não deram abertura, eu também fiquei na minha, porque apesar de eu gostar de interagir, eu respeito o espaço das pessoas. Assim como também vai ter dia que eu não vou estar a fim de conversar e vou preferir
que a pessoa respeite o meu espaço também. Isso é normal, é natural. Dado o momento, a senhora que estava lá no carro, a mulher que estava no carro, disse: você lembra quando eu sofri aquele arrastão? E ele disse: lembro sim e tal, e você estava até com a sua família e tal. Sim, sim. Foi perto de uma favela. E daí eu peguei trauma disso. E ela foi e emendou o seguinte: eu nunca mais aceito trabalhar em agência perto de comunidade, de favela ou da Baixada. Eu já fiquei assim um pouquinho temeroso do que viria depois. Ao que ele, o rapaz, né, o homem que estava no carro, completou: é horrível mesmo, é horrível trabalhar nesses lugares. Você vê, né, nas favelas, aquelas mulheres procriam como ratos. Eu confesso que ao ouvir isso eu respirei fundo e pensei: falo alguma coisa ou não? Mas havia realmente uma barreira bem grande deles, e dá para entender pelo tipo de frase que eles disseram que essa barreira era consciente, não dar espaço para conversar com esse mero motorista de carro de aplicativo. Daí ela completou o seguinte: e aí com 8, 9, 10 anos todos já viraram bandidos. Essa frase foi dita no contexto de uma conversa sobre um arrastão que aconteceu e que é um trauma realmente. Mas foi uma generalização maldosa, que mostra especialmente como que nós precisamos de espiritualidade urgentemente na nossa vida e na vida da nossa sociedade. E está dentro do contexto do que está acontecendo, por exemplo, em Israel e na faixa de Gaza. Está dentro do contexto do que aconteceu, daquela operação policial que aconteceu no Jacaré, onde dezenas de pessoas morreram e que a Polícia Civil do Rio de Janeiro colocou sob sigilo a investigação. Está dentro do contexto das diversas vezes em que há operações policiais e que muitas vezes o resultado é a morte de crianças, de adolescentes, muitas vezes não envolvidos com o crime organizado, com as facções. O contexto dessa frase demonstra o seguinte, e é isso que eu fiquei pensando, e é isso que me incomodou profundamente mesmo. Por que eu não reagi? O que me incomodou foi que, claramente, a nossa sociedade, ela estabeleceu que existem pessoas de primeira classe e pessoas de segunda classe. Pessoas que merecem, entre aspas, e aí eu digo longas aspas, merecem. Por quê? Porque são melhores. E pessoas que não merecem respeito. Então existem pessoas que merecem ser tratadas com dignidade e respeito, e existem outras que devem ser tratadas como ratos. Essa situação demonstra claramente por que pessoas escolhem defender a retaliação desmedida de Israel sobre a Palestina. Não é sobre o Hamas. O Hamas tem que ser combatido, o Hamas tem que ser duramente combatido, duramente reprimido, tem que ser mesmo. Porém, os moradores da faixa de Gaza não são o Hamas. Assim como, se a senhora e o senhor assistirem esse vídeo um dia, não sei, talvez não, nem todo morador de favela é bandido. Nem todo morador de favela, nem toda criança de favela vira bandido. Isso é uma generalização barata, fruto de preconceito, fruto de uma visão distorcida da sociedade, fruto dessa sociedade sem espiritualidade, sem empatia, sem amor no coração, sem qualquer condição de ter a moral de olhar para o outro para julgar. Eu vi ali essa situação e eu não pude reagir por isso, gente, porque como eles criaram uma barreira e demonstram nessa barreira criada da ausência da possibilidade do diálogo um preconceito já deles, eles também devem pensar: motorista de Uber não presta, deve ser tudo desonesto. E eu estou motorista devido a uma situação momentânea da minha vida.
Assim como, logo depois, no dia seguinte, uma outra senhora, essa puxou o assunto comigo para dizer o seguinte: olha, Israel está preparado para se defender, nem que tenha que destruir todos os palestinos. Assim como um político lá de Israel disse que eles são como cães. E outro, ou não sei se foi o mesmo, disse: a população da faixa de Gaza tem culpa pela existência do Hamas por permitir que eles lá estejam. É um diálogo que é dito muitas vezes, eu já ouvi isso, por pessoas que dizem: por que o morador da favela, por que o morador da comunidade permite a presença do traficante? Por que não denuncia? Eu faço uma proposta. Viva 6 meses dentro da comunidade como morador e experimenta denunciar. Então, vai se contrapor à milícia. Porque o que acontece? A polícia vai entrar lá, seja no lugar onde tem milícia, seja no lugar onde tem a facção do tráfico, vai dar uns tiros, vai acertar alguém, vai prender uma meia dúzia e vai embora. Então, essa visão de que existem pessoas de segunda classe é uma visão mesquinha. Se você se diz cristão ou tem uma religião, seja qual for a sua religião, e você acha que existem pessoas de segunda classe que merecem determinados castigos e punições porque elas são pessoas de segunda classe, que merecem ser desmerecidas, você está muito equivocado. Sabe por quê? Jesus deu a vida dele por todos. Ele agraciou a todos. Uma parábola muito correta sobre isso é a parábola do filho pródigo. O filho dele, que teoricamente seria considerado um personagem de segunda classe, foi aguardado ansiosamente por aquele pai, que todos os dias ia para o portão da propriedade, olhar ao longe para ver se o filho estava voltando, porque ele tinha certeza que o filho iria voltar. E quando ele viu o filho, ele fez festa. Lembro também da passagem lá em Mateus, que Jesus diz: eu não vim para os saudáveis, eu não vim para os sãos, eu não vim para os perfeitos, eu vim para os doentes. Jesus veio para as favelas, Jesus veio para as comunidades, mas ele veio também para os apartamentos de condomínio, onde moram pessoas profundamente doentes, emocionalmente, preconceituosas, cheias de certeza de que são melhores do que os outros, quando não são. Ele veio para essas pessoas também. E aí, ele veio para quê? Não foi para transformar ninguém em santinho, mas para transformar a gente em pessoas melhores. Um forte abraço a todos, muito obrigado a você que ficou até aqui, ficou até o final. Eu espero que você tenha entendido o contexto desse vídeo. É um absurdo alguém dizer que nas favelas as mulheres procriam como ratos, porque isso demonstra o que essa pessoa pensa das pessoas que vivem ali. E isso está completamente errado, muito errado. E a gente precisa mudar esse pensamento para construir um mundo melhor. Não deixa de dar o joinha no vídeo, não deixa de fazer o seu comentário. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. A gente se encontra no próximo vídeo.